Ok, são 20 horas e nós estamos em aventura. Saímos de São Paulo, estamos em aventura, vamos passar esse mês aqui. Aventura 7 de agosto de 2024. Título da live: Dar asas à imaginação. Só com um detalhe importante que nós vamos aprofundar. Chapiri, do Pei, o Tupê e o Tá. Que vocês vão gostar muito, porque esse chapiri do Pei, o Tupê e o Tá é que vai ser a essência da nossa mudança para o dar asa para a sua imaginação, tá? Então, nós vamos ter uns conceitos mais profundos, mais ameríndio, para dar asas à sua imaginação. E você vai voar e vai voar longe, tá? É isso que a gente quer. Um voo longo para você, para a tua imaginação. Primeira coisa que nós precisamos, porque essa a profundidade que a gente vai fazer. Você precisa sair da domesticação europeia. Sério. Você precisa sair da domesticação europeia. Que domesticação é essa? Os europeus, quando invadiram o continente americano, impuseram uma cultura, normas, regras, religião, leis, blá, blá, tudo. Impuseram uma cultura. Inclusive a nossa fala, eu falo português. O europeu colocou também a língua, trocou língua, tudo, tá? Símbolos. Então, na medida do possível, nós temos que voltar aos conhecimentos antes que o europeu chegou, tá? Como? Conhecimentos ameríndios, conhecimentos dos povos indígenas. Sim, mas na Europa, e mesmo no Brasil, mesmo nas Américas, mesmo no Canadá, na América toda, no continente americano todinho, alguma coisa em cima do que os europeus fizeram funcionou bem, que foi a ciência com evidência. Tá. Então nós temos que olhar a ciência com evidência, os conceitos ameríndios e tentar fazer uma convolução, vir uma coisa só. Então eu tenho a ciência com evidência e o conceito ameríndio junto. Tá, mas os conceitos ameríndios, às vezes, eles têm uma filosofia diferenciada. Pronto. Filosofia não é ciência com evidência. Filosofia traz a cultura, traz um monte de coisa. Então, normalmente eu esqueço um pouco a filosofia europeia. Tudo que a Europa traz de filosofia eu esqueço, eu deixo um pouco para trás. Eu vou pegar conceitos ameríndios, tá? De religiosidade, de filosofia, mas ameríndios, os conceitos ameríndios, mas não abro mão da ciência com evidência. Ciência com evidência é aquilo que funciona, tá? Ferver água, né? Fritar ovos, ferver água, construir alguma coisa, né? Ação e reação. Isso, ciência com evidência funciona. E os conceitos ameríndios? E aí a gente consegue fazer um voo longo, tá? E aí eu dou asas para a tua imaginação, para a minha imaginação, muito forte, mas eu saio dos conceitos que o europeu colocou no continente americano. Saio dos conceitos. E esses conceitos têm a ver, inclusive, com a linguagem, português, espanhol e o inglês que a gente fala. Tá bom, mas dá para sair, dá para sair. E a live de hoje é tentar te ajudar, tentar te dar uma dica para você romper. E é com você, dentro de você que nós vamos fazer isso, tá? Dentro de você. Eu quero te ajudar a você ter asa na tua imaginação. Eu quero ajudar você a ter uma potência enorme com a tua imaginação. E aí eu falei agora de chapiri, do Pei, o Tupê e o Tá. Tá bom. Primeiro, o chapiri é um conceito Yanomami e fala sobre espíritos, tá? Os espíritos ou costa do céu, espírito da coisa, espírito das coisas. E o Pei e o Tupê, cada coisa, cada objeto, cada símbolo, ele tem uma imagem. Tá? O Pei e o Tupê tem a ver com a imagem viva. Opa! Viva como? Uma imagem que engata o coração, uma imagem que engata as tuas emoções. O que pega as tuas emoções é uma imagem viva, é um Pei, o Tupê. O Tupê só seria a imagem das coisas. Coisas, todas as coisas têm uma propriedade, tem um eicho. Eu sempre falei, tem outros povos indígenas que falam desse eicho, a propriedade das coisas. Mas quando essa propriedade das coisas tem algo vivo, engata a parte emocional, ele chama Pei o Tupê. O Tupê é a imagem das coisas. Pei o Tupê engatou a parte viva tua. Então, entendeu a diferença? Vou colocar agora nessa ciência com evidência. Só o Tupê pode ser as memórias semânticas que você tem.
Verde, verde lembra abacate, abacate não sei o quê. 2 mais 2 é 3, ou 2 mais 2 é 4. Coisas assim, a coisa semântica, o decorado, tá? Agora, a memória episódica tem coisas emocionais no meio. Então, P tem a ver com a memória episódica. E o chapiri, o que é o chapiri? A alma disso, a essência disso, o espírito disso. O P. Então, o chapiri do P e o Taá. Taá, na cultura ameríndia, nos povos indígenas, basicamente num povo indígena, mas vamos colocar o ameríndio todo, pegar a essência de todos os povos indígenas, você entende? Nós temos que ver o bom de todos, igual o bom de toda a ciência. O Taá é uma coisa muito interessante. O Taá quer dizer assim, saber, conhecer e ver. O Taá é um conhecimento que você só tem se você viu. E ver em sonho. Opa. Bom. Dar asas às imaginações. A imaginação. Dar asas à imaginação. E eu falei do Taá. E o Taá é um conhecer e um ver. Em sonho. Boa. Notou? E é aí que nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos trabalhar na tua cabeça que aquilo que realmente você conhece, você viu em sonho. E aí eu vou extrapolar para minhas ideias. Você sente, você sabe, você conhece, você vê em sonho. E aí vou dar asa na tua imaginação. É uma coisa, é uma imagem, é uma memória que você sente o coração, você sente essa imagem episódica e você vai fazer ela voar. Tá bom? Dar asas à imaginação. Nós vamos fazer a tua memória voar. Ela vai voar, ela vai ficar muito longe. Sim, mas você vai voar com ela? Não. Você vai ser ela. Isso, esse é o conceito. Esse é o conceito. Você vai ser a memória. Você vai deixar de ser tudo que você é, o conjunto de todas as suas memórias, e você vai ficar em cima de uma, principalmente dormindo, sonhando, tá? Basicamente isso. Dá para fazer acordar? Dá. Eu vou mostrar para vocês, mas sonhando você vai ter essa ideia, isso é importante, tá? Dar asas na imaginação, principalmente no sonho real, seria um sonho mais acordado, né? Mas a gente vai falar no sonho de uma maneira para você entender como você pode viajar. Esse Taá é o conhecer e ver. E eu estou colocando sentir, conhecer e ver a tua imagem. E ser a tua imagem. Qual imagem? As tuas lembranças. Principalmente a lembrança episódica, porque daí é o Pei, o Tupê. O Tupê é a imagem só. E o Pei é a imagem que pega o coração, a imagem que pega as tuas emoções. Então, a alma, a essência desse chapiri, esse espírito da coisa, te levar nesse Pei, o Tupê e o Taá. Quer dizer, você vai conseguir dar asas às tuas imaginações. Ok. Sei que os termos ameríndios são um pouco complicados na tua cabeça, mas se você buscar e pesquisar sobre isso, vai achar maior conhecimento e, principalmente, fale com os povos indígenas. Fale com eles. Tente falar com os povos indígenas, que esse conhecimento está no peito deles. Eles sentem isso. É diferente. É um conhecimento vivo. E aí você sai dessa domesticação europeia. Tá bom? Ok. Agora eu vou tentar falar agora na nossa linguagem um pouquinho mais ocidental, usando os termos mais europeus, mas com esses conceitos. Né? Dar asas à sua imaginação, mas o chapiri, do P, o tupê e o Taá. Ok? Lembra que eu falei para vocês de papel, pedra, tesoura. Papel meio transcendência, meio consciência, um pouco mais aberta, sair do corpo, terceirizar, olhar de fora a situação. Pedra, você replica aquilo que você já sabe. Por exemplo, a nossa Rebeca, quando foi fazer exercício de solo, ela foi pedra. Replicar o que você já sabe. Pedra, replicar o que você já sabe. Às vezes, o pedra, se você está em bullying, você vai reagir, você vai atacar ou se defender, porque é pedra, você vai replicar o que você já sabe. E tesoura, você vai aprender um novo, tá? Então, e nós vamos hoje focar muito no pedra. O pedra é basicamente a tua atividade somatosensorial fica mais ativa. Você é pura ação e reação. Pedra, você é pura ação e reação. Você é pouco pré-frontal. Você lembra do... como que é o nome dele? Que ele fala rápido e devagar, né? O rápido e devagar fala o seguinte, o rápido, pense rápido e devagar. Então, no pense rápido, você é pedra. Você tem a área somatosensorial ativada, você é pura ação e reação.
É nessa que nós estamos, tá? O pense rápido é pedra, e nós vamos pegar isso. O pense devagar é o tesouro, você tem que raciocinar, ir no processo, no pré-frontal, tem a área inibitória entrando no meio, e não deixa você fazer alguma coisa, porque você tem senso crítico forte. Pedra não. Pedra é fazer, tá? Pedra é fazer. Ok. Por que eu estou falando papel, pedra, tesoura? Porque eu quero focar no pedra daqui a pouquinho para vocês. Ok. Quando você fecha os olhos, fechei os olhos. Cara, se eu te colocar o eletrodo de EEG aqui atrás, na área visual, quando eu fecho os olhos, dá alfa. Alfa, ondas alfa. Você entra em estado de alfa quando fecha os olhos. Ondas alfas aparecem na parte visual tua. Ondas alfa. Quando ondas alfa aparecem na parte visual, as informações ou estímulos de fora que você vem e processa pela área visual não mais está vindo de fora, porque agora alfa apareceu nas ondas na tua área visual. Então as imagens de dentro pode usar essa área para processar imagens internas do teu corpo. Oh, que lindo! Então quer dizer, quando eu fecho, eu posso colocar imagem e trabalhar em imagens na minha área visual, imagens de dentro de mim, imagem que eu mesmo programo, que eu mesmo monto, que eu mesmo lembro. Sim, sim, você pode trabalhar imagens na tua área visual fechando os olhos. Toda vez que você fecha os olhos, os estímulos de fora não entram, dá alfa aqui atrás e espera que os estímulos internos cheguem. Então você pode usar a tua área visual pensando com os olhos fechados, em imagens. Se tem muita dificuldade, lembra, eu falei para vocês, possivelmente você pode ter a fantasia. Quem tem a fantasia não consegue muito imaginar muitas coisas. É outro detalhe. Normalmente as pessoas conseguem imaginar. Fecha os olhos e imagina. Imagina um carro, imagina uma casa, imagina um avião, mar, qualquer coisa que você imagina. Se você fechar os olhos, tá aqui, é teu, é teu. E aí você tem uma propriedade. Ok, alfa aparece na área visual se você fecha os olhos. Ah, eu vou entrar em estado alfa de meditação. Fecha o olho. Já estou em alfa. É assim. Simples assim. Fechou os olhos, entra em alfa. Quando alguém vai fazer os processos de meditação, eles cerram um pouquinho os olhos sem fechar e deixam semi-aberto e mesmo assim consegue alfa, tá? Tudo bem. Mas fechou os olhos, você entra em alfa. E alfa, o que quer dizer? A tua área visual não está mais processando esses estímulos externos da visão, e sim processando as imagens que você coloca na área visual. Joia? Joia. Agora eu vou fazer uma coisa diferente para vocês. Simplesmente, em vez de só fechar os olhos, você vai fechar os olhos, mas parar todo o movimento corporal por pelo menos 52 segundos. Para. Olhos fechados. Para. Olhos fechados, sem falar, para todos os movimentos corporais. Com os olhos fechados, você fez alfa aqui atrás, na parte visual. Sem o movimento corporal, é sem a propriocepção. Sem a própria percepção, porque você está parado, a própria percepção é como que está a tua posição no espaço. E quando você movimenta, junta todas as partes, está mandando informação para o teu cérebro de como está o teu corpo. Mas você parou. Se você parou, o somato sensorial teu dá alfa. Opa, Jackson, o que você está falando? Que se eu paro de movimentar por 52 segundos, parado, frisado, estátua, lembra a brincadeira de criança? Estátua, para, fecha o olho, pensa em algo. Se você parar, aqui no somato sensorial, vai ficar alfa na prática para vocês. Nesse exato momento, a tua percepção e reação, você virou uma pedra, quer dizer, você facilitou com que a memória que você colocar tenha um automatismo em você mesmo, de você sente e se movimenta, e não se movimenta, sente e movimenta o que você lembra. Complicou, já, complicou. Fala de novo, vamos lá. Se você fecha os olhos,
Se você fecha os olhos, dá alfa na parte occipital. Dá alfa, dá alfa. Então, todo o estímulo é de dentro para fora, não é o estímulo externo que você está olhando. Você não está processando o mundo externo, está processando o mundo dentro de você. Mas se você para o movimento corporal por 52 segundos, dá alfa no somato sensorial, que é justamente a área que é a ação e reação rápida, que é o pensar rápido. Então, você abriu a área do pensar rápida, do ação e reação, para uma imagem interna tua do mundo interno. Do mundo interno. Notou? Eu estou falando dar asas à tua imaginação. E se eu coloco uma imaginação aí, tem coisa nova. Entende? Olha só. Daqui a pouco eu volto de novo. De repente você vai ter que escutar essa live outras vezes até entender um pouco mais. Mas você consegue, dentro de você, travar uma imagem e pegar essa imagem como memória. Pega uma memória, principalmente a memória episódica, a memória que tem uma parte emocional. Por que memória é parte emocional? Porque o P e o tupê, ela tem vida, a memória tem vida. A memória, a imagem da memória, o chapiri da memória tua, tá? Da memória episódica principalmente, tem vida. Tem vida. E agora você vai colocar o tal do tai. Né? Tai. Porque você vai colocar essa imagem dentro da tua cabeça. E vai fazer a imagem dentro da tua cabeça ter vida, mas vai ter a somato sensorial porque você está parado. Ela vai sentir e vai reagir. A imagem. Sim, a imagem. Mas não é você. Não é mais você. Você parou com o teu corpo. Não é você. Sim, mas você acha que é isso? Sim, é um chapiri. É uma ideia, é uma identidade. Você passou a ser uma memória. Você passou a ser uma memória. E a tua ação e reação é da memória. Você está parado, teu corpo está parado, com os olhos fechados, porque você está dando asas à imaginação. Daqui a pouco a gente volta de novo, tá? O que nós fizemos? Visão, os olhos, visão, e propriocepção, posição do corpo no espaço. Tá, mas os sentidos têm muito mais do que isso. Eu falo para vocês que nós temos 12 sentidos, onde o último é o pertencimento, lembra? Mas nós temos a introcepção. Introcepção é aquilo que as informações que vêm das suas vísceras, tá? De musculatura lisa e as viscerais e chega no teu cérebro. A introcepção e a propriocepção, que é do movimento corporal, lembra que Damasio falou? Isso é a mente. Opa, calma aí. Mas a propriocepção eu travei. E a introcepção continua vindo. Então, a minha mente, nesse momento, é do mundo interior. Isso. Agora você tem uma mente do mundo interior. Não é mais a mente do mundo exterior. Por que não é a mente do mundo exterior? Porque o movimento, eu parei. A ação e reação, os estímulos que você tem, o somato sensorial, eu parei. Eu fiz um alfa aparecer na região. Então, agora, a minha mente é o meu mundo interior. Minha formação. Meu jeito, minha alimentação, meu DNA, é o meu mundo interior. Então esse é meu mundo, esse é o seu mundo. Onde é o seu mundo? Seu mundo, se você fechar os olhos e parar o movimento corporal durante 52 segundos, você está no teu mundo. Principalmente se você agora buscar uma memória certa no mundo interior. Jackson, na prática, alguma coisa mais prática, vamos lá. Asas da imaginação. Como que eu vou fazer isso? Você vai navegar numa memória episódica. Ah, que complicado, memória episódica, que nome esquisito. Sim, mas olha o nome, chapiri do P Utupê. Também é um nome diferente. Tá? E o chapiri do P Utupê é o espírito dessa imagem com vida. Então, o que é a memória episódica? Uma imagem que você pode ter com vida. Mas não é uma imagem só, uma imagem, não é um contexto, é um episódio da tua vida. Então eu posso puxar uma memória episódio e fazer uma memória um episódio da minha vida. E nessa memória eu posso navegar nela. Eu lembro, fecho os olhos, lembro dela, para o movimento corporal e faço que ela crie vida. Pronto. Mas às vezes essa memória ela não tem o P e o tupê. Ela não é viva. Ela é só uma memória semântica, ela é só uma 2 mais 2, 4, aquela coisa toda, né? Verde, lembro verde, então, é só um lembro, só semântico, ele não toca na parte vital tua, na parte emocional. Daí você vai ter que criar essa figura, essa imagem que você lembra. Por exemplo, eu lembro
eu estou fazendo alguma coisa, uma obra de arte, ou uma pintura, ou coisa parecida. Ou eu lembro, hoje, por exemplo, lembrei de fazer essa live, eu vou lembrar dos temas, então eu tenho que pensar, eu tenho que me emocionar nos temas, eu fecho os olhos, o tema vem, e eu coloco imagem nesse tema, eu crio situação nesse tema, e aí paro de um movimento corporal, e agora eu faço com que o próprio tema, a imagem, crie vida. Ela começa a desenvolver sozinho, nessa mente interior. Por que mente interior? Porque a própria percepção está parada, o meu movimento corporal parou, então eu tenho alfa no somatosensorial. E alfa no somatosensorial quer dizer que eu estou esperando coisas internas acontecer. O meu movimento externo não está acontecendo. Então, eu estou preparado para dar vida ou deixar essa área para alguma coisa interna, usá-la para algo. Essa é a ideia. Então, mas como que eu poderia fazer com um símbolo que eu quero? Eu tenho uma imaginação, eu quero um projeto, eu tenho um projeto. Um projeto. Imagina o teu projeto de fazer algo na vida, blá, 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 bonitinho, teu, bem íntimo, tá? Bem íntimo. Não é um projeto nem a vida social, não é um projeto existencial, teu, profundo. Não é um projeto de ser mais do que esse ou daquele, daquela pessoa, não, é um projeto de mim, eu vivo para isso. Isso o quê? Isso aqui. Eu pego o teu projeto, essa vida, essa maneira de ser, de pensar, de explorar, tá bom? E eu começo a colocar mais coração nisso. Eu coloco emoção no teu próprio projeto. E começo a criar imagem de possibilidade. 10 anos para frente, 10 anos para trás, alguma coisa. Flexibilizo ele, fecho os olhos, penso no projeto. E ele tem uma parte emocional, meu coração bate um pouco maior, melhor, mais rápido, mais devagar, eu posso respirar um pouco mais, um pouco menos em cima desse projeto. E aí eu estou dando asas à imaginação. Vou usar outro termo ameríndio para facilitar para você. Lembra que eu falava sempre de Yanami? Yanami é você imitar-se ser para transcender-se ser. Tá? Essa é a analogia que eu faço desse termo Yanami. Mas você vai fazer assim, ideias, a criança, o bebê olha, o adulto vê, o adulto está andando, ele tenta andar, ele simula ideias, simula movimento, simula pensamento, simula hábito, simula crença, simula fé, e aí vai ter a expertise também do movimento e a alta performance. Então, todo um caminho, e a Rami para mim é todo um caminho, desde o não saber e até a alta performance, onde já passou pela fé, inclusive, passa pela fé e ganha alta performance. Eu lembro, isso me lembra bastante até a Rebeca, foi a Rebeca que falou nas Olimpíadas agora. Eu não fui fazer aquele movimento porque eu não estava segura, faltou um pouco de fé. Quando falta fé, você não tem alta performance. A fé é antes da alta performance. Sem fé, não há alta performance. Vai errar. Você entende? A fé, então, se você não estava segura, se você não tinha fé, cara, vai praticar a fé. Não tem jeito. Mais prática, treinamento, crença que consegue, vai treinando, fé, aí depois da fé você vai fazer alta performance. Antes da fé não adianta, alta performance que vai errar, vai estar tenso e vai errar. A fé precisa, porque ela suplanta as tensões e as flutuações emocionais que você tem. Isso é Yami. Tá? Então, o tá que eu falei no tá, para você, saber, sentir, conhecer e ver. Eu tenho esse conhecimento dessa imagem minha. Vamos supor que eu estou no sonho agora. Se eu estou no sonho, às vezes o sonho cai em cima de uma memória. Você está sonhando e a consciência veio. Mas a consciência veio e você está sobre uma memória. Pensa numa memória como se fosse um barquinho. Então, essa memória, qual é a memória? A memória é quando eu era criança, a memória é quando eu era adulto, a memória do meu pai, a memória da minha mãe, a memória do meu tio, a memória de quando eu brincava no parque, a memória daquela situação. Memória é uma situação. Lembra que eu falava para vocês que memória episódica é um programa? Eu caí num programa. O programa é a minha memória episódica. Quando eu caio nesse programa que é memória episódica, calma aí, eu vou sonhar. No sonho eu estou sem movimento do braço corporal. Opa! Então, o somatosensorial está em função da própria memória. Opa! Então quer dizer que a memória tem ação e reação? Sim, porque o somatosensorial está liberado para a memória. Asas da imaginação. O sonho vai te dar asas da imaginação. Mas nesse momento você não é você. Você é a tua memória.
Sim, mas a tua memória é você. Ah, é confuso, sim. É confuso, sim. Mas você notou, nesse momento, você está com atuação e reação em função da memória. Ela está viva. Ela está usando o teu somato sensorial e está usando a tua parte visual para construir, para evoluir, para crescer uma memória que você tem. Isso é muito legal, tá? Então, com os olhos fechados, sem movimento, você pode voar longe, muito longe. Só vai depender da tua formação. Jackson, por que você fala que depende da formação? Porque quando você está com o somato sensorial liberado, porque o movimento parou, a parte visual está liberada, porque os olhos fecharam, você está sonhando, e você tem uma formação educacional, uma formação bem embasada, o teu cérebro tem um monte de estruturas que pode colocar essa memória em função dessas estruturas. Então você navega muito mais. Você vai navegar com conhecimentos científicos fortes e vai navegar longe. Longe, longe mesmo, nas fórmulas, nas ideias, nas cores, no átomo, tá? No não átomo, no vazio. Essa ideia de vazio que você tem é tão forte. Se você já colocou emoção nisso, um sentimento forte no vazio, vazio, está na tua cabeça, está vazio. Aí você coloca a imagem do vazio e de repente você já está viajando nesse vazio. Não é você, é a própria memória, porque você está com os olhos fechados e sem movimento corporal, você está dando a parte somatosensorial para essa ideia. Você está dando vida a uma imagem. Você está trabalhando com o chapiri do P-U-T-P. Notou como é legal você sair dessa coisa europeia e você entrar direto no ameríndio, mas também usar toda a ciência com evidência para não ficar se perdendo, porque a formação científica você precisa, a ciência com evidência você precisa. Então, quando você tem essa formação científica, você vai viajar muito mais longe, tá? E aí entra o seguinte, as culturas, elas, de acordo com o que vão evoluindo toda a cultura, mesmo a cultura ameríndia, ela vai repassando para os descendentes, de alguma maneira, o aprendizado. Os ameríndios, normalmente, passam de uma maneira verbal. Eles não gostam muito do que é escrito, eles gostam do verbal. Então, não é só o verbal falado, mas não é só verbal, né? Mas através dos seus utensílios domésticos, através das pinturas que fazem no corpo, eles vão passando o aprendizado de geração em geração, através da forma que constrói as casinhas, as maloquinhas deles, as coisas deles, o arco e flecha, tudo eles vão passando, tá? Porque eles não dão muito valor na parte escrita, tá bom? Ou não descobriram a parte escrita, ou não usaram tanto a parte escrita. E até alguns ameríndios têm um certo desvalor para isso, tá bom? Mas nós, e não digo nós, é uma coisa muito estranha, porque, veja só, o ameríndio está no meio da gente também. No conhecimento mais científico, eu preciso da escrita. E mais, nos conhecimentos científicos, os testes que a gente faz com ciência e evidência, a gente começou a ter fórmulas, regras, normas. E essas regras, normas e fórmulas é muito importante. Entre elas, as formas e regras resumem um certo comportamento das coisas que, se fizer dessa maneira, desse jeito e nesse local, o resultado vai ser esse. As melhores formas que nós temos é, segundo a lei de Newton, que é F igual a ma, a equação da gravidade, que é F igual a G, M1, M2 por R2, R ao quadrado, a equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, a equação dos gases, PV igual a nRT, lembra? Também tem a equação do crescimento logístico, tem a equação de Schrödinger, que é da mecânica quântica. Então tem um monte de normas, regras, que é importante nós termos, porque aquilo conhece, aquilo mostra, é sintetizado o conhecimento de, naquele ambiente, daquele jeito, daquela maneira, se eu fizer isso, o resultado será quê? Bacana isso, é bacana isso. Só que também acontece algumas coisas. As normas vão ocorrendo, e se os conceitos e os experimentos foram errados, eu posso fazer uma lei e regras falsas. Pronto, cheguei. E o que nós temos de falso? O que nós temos de falso? No mundo econômico, financeiro e da psicologia social, nós pegamos regras e leis em cima de
falsos conceitos. No mundo econômico, financeiro e da psicologia social, falsos conceitos e muitas regras, normas e leis estão sendo usados. Que falsos conceitos é esse? Homem social, o homem é mau por natureza. Mentira! Homo econômicos, o homem, se todo mundo for para o seu egoísmo, dá progresso no mundo inteiro. Mentira! E juros. Cara, dinheiro sempre existiu, em todas as épocas sempre existiu. Às vezes era castanha de... Às vezes era nozes, às vezes era chocolate, semente de chocolate, de cacau, semente de cacau. Às vezes era pena, sempre existiu dinheiro. Juro no dinheiro é mentira, foi uma invenção humana. Isso está dando ruim. E isso, essas três coisinhas, homem social, homo econômicos e juro, deu distorção social. Nós estamos mal, o planeta está mal. Por quê? Nós estamos inventando leis, regras e normas em cima de mentiras, em cima de falsidade. E aí, essa falsidade, mesmo assim, você admite e coloca e dá asas à sua imaginação. E se você é um super rico, você quer aumentar o juro. Claro, se você é super rico, ganha juro, ele quer aumentar juro. E fica em cima desse homem social que é mal. Então tem que colocar regra, impor regra na sociedade, senão vai ficar todo mundo mal. É mentira que o homem é mal por natureza. O homem é bom por natureza. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos limpar um pouquinho e recapitular, refazer, olhar, redefinir, fazer novos experimentos em cima das normas que consideraram o conceito de homem social, homem econômicos, e considerar essa coisa tal de juros na sociedade que está destruindo o planeta. Vira uma sede de consumo e aumento de produção e juros no meio, e o planeta está quebrando. O planeta está quebrando. Então nós temos que sair um pouquinho dessa, entrar no seu processo de imaginação interno, na tua cabeça, fecha os olhos, coloca uma imagem bacana atrás e coloca conceitos que realmente você tem certeza que são verdadeiros. Porque senão, você pode ser e estar vivendo a fake news de outra pessoa. Você vive na tua vida real uma mentira, uma fake news de rede social. E acredita em mentiras, mas agora você está vivendo elas. Porque você faz a tua memória, essa memória alimentada, aquilo que você crê, você fica que é verdade, acha que é verdade, então eu creio nisso, eu acho que isso é verdade, e sem base, sem fundamento, e você começa a viver uma mentira, sem evidência. Não, mas a ciência... Sem evidência. Aí você está perdendo o seu tempo de vida. Volta atrás. Tira tudo que o europeu colocou na tua cabeça. Tira tudo. Coloca uma memória pura na tua cabeça. Coloca o amor como princípio. Não, né? O princípio é o amor, é o começo. O princípio é o amor, tá? E aí você vai e começa a colocar na tua cabeça algumas ideias, alguma coisa bonita sobre você mesmo, sobre a tua vida, sobre a tua existência, e viaja, faz a tua ideia usar o somato sensorial, dê asas para a tua ideia, e ela voa longe. Mas cadê a tua formação? Cadê a tua faculdade? Cadê a tua expertise? Incrementa mais, para você saber que tem normas e leis em todas as áreas dos saberes. E se você tiver esses conceitos dentro de você, a tua viagem é muito maior. Você voa muito mais longe. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês. Até a próxima quarta-feira.